Eu sou o Tenente Coronel Passarinho e na nossa instrução de hoje iremos falar sobre a tomada de decisão e o treinamento operacional. O nosso objetivo é compreender como se dá esse processo de tomada de decisão na atividade bombeiro militar e, diante disso, planejar instruções voltadas à prática rotineira de simulações realísticas de socorro. Então, para iniciar a instrução, a gente traz primeiro um questionamento. Qual é o modelo de treinamento mais adequado na formação de bombeiros? Antigamente a gente via muito aquele processo jesuítico, baseado em repetição com correção até a exaustão, leva à perfeição. Nesse modelo, o bombeiro ele é condicionado ou adestrado a realizar de forma repetitiva ações condicionadas e amarradas num protocolo. Então, o militar 1 vai carregar tal equipamento, vai fazer tal técnica, enquanto o 02 vai carregar tal equipamento e fazer tal ação na cena. Nos últimos anos, a gente teve também algumas linhas que ela trazia uma abordagem mais principiológica, em que a gente desenvolve os conhecimentos e as possibilidades e várias discussões em cima de estudos de caso, permitindo ao bombeiro ter um pensar mais livre e, diante de cada situação, conseguir desempenhar uma ação com base naquilo que se ele depara, tendo a premissa de que nenhuma ocorrência é igual a outra. Então, esse novo modelo ele critica o anterior, dizendo que não pode ser engessado. Porém, o outro modelo ele também pode trazer uma série de pensamentos ou de questionamentos diante de uma ocorrência que acaba que não consiga trazer uma resposta adequada diante daquela situação. Então, diante desses modelos, a gente se pergunta qual seria a melhor forma de estar treinando os nossos militares. O processo de tomada de decisão, o processo decisório tradicional, ele se baseia em 5 etapas. A primeira dela visa identificar o problema. O segundo é realizar um diagnóstico, está dentro ali do nosso reconhecimento. A terceira, a gente vai listar as possíveis alternativas, que seriam as possíveis soluções para aquela ocorrência. Em cima disso, a gente vai ponderar cada uma delas e tomar uma decisão, escolhendo a alternativa mais adequada para aquele cenário. E no último passo, a gente vai avaliar para ver se o que está sendo executado está correto e, se for necessário, a gente redesenvolve esse plano e traz uma nova solução. Então, trazendo isso para o incêndio, uma ocorrência em que você se depara com uma edificação e que tem um cômodo ali já com um incêndio generalizado. Ao fazer um reconhecimento, você vai levantar esses aspectos ali ligados à ocorrência e vai levantar quais seriam as possibilidades de ação, então, diante desse cenário. A gente poderia trabalhar com ataque de transição, armar uma mangueira pelas escadas, utilizar uma escada prolongável para acessar próximo, utilizar uma escada mecânica, içamento de linha de ligação. Então a gente vê que a gente tem uma série de técnicas diferentes que poderiam ser empregadas diante do cenário desse. O processo de tomada de decisão tradicional, ele diz que então o nosso comandante, a nossa guarnição ali, eles iriam avaliar cada uma dessas técnicas e escolher a mais adequada diante daquele cenário. Ocorre que, nos últimos anos, a vertente do processo decisório naturalístico, que foi desenvolvida pelo Dr. Gary Klein, ele traz uma abordagem diferente. O modelo naturalístico reconhece que as pessoas são influenciadas por diversos fatores, como emoções, intuições, preconceitos e hábitos, além de considerar o contexto em que a decisão é tomada, como pressão de tempo, risco elevado, informações incompletas e incertezas. Então, nesse contexto, a decisão baseada em reconhecimento, ou modelo RPD, que representa como as decisões são feitas em ambientes naturais, envolvendo fatores como pressão de tempo, alto risco e informações incompletas. Desenvolvido pelo Dr. Gary Klein, o modelo foi inicialmente criado estudando bombeiros. Na época, pensava-se que mesmo sob pressão do tempo, os bombeiros devem estar gerando pelo menos 2 opções de comparação, comparando a opção A versus a opção B. Mas o que se descobriu é que em 80% do tempo, os bombeiros não estavam comparando quaisquer opções. Em vez disso, eles usavam correspondência de padrões. Ao responder uma chamada, ele se deparava com uma situação à medida que ela se desenvolvia e usava a sua experiência adquirida em chamadas anteriores e treinamento para identificar uma solução, reconhecendo os aspectos-chave como objetivos e indícios ali daquela ocorrência, esperar que, diante dessa experiência anterior, permita dimensionar rapidamente e tomar uma decisão mais adequada diante daquele cenário. Ainda assim, um bombeiro ele pode não ter tanta experiência,
conduzindo aspectos da situação que não são familiares. Ou talvez o que ele esperava que fosse acontecer é violado, como por exemplo jogar água no incêndio e o fogo ficar ainda mais forte. Quando atípico ou inesperado, o bombeiro tem que reavaliar então a ocorrência para buscar mais informações e obter clareza a fim de ser capaz de avaliar o curso da ação. E este é o segundo processo. Reconhecimento permite ao bombeiro para em seguida avaliar a ação mentalmente, simulando se vai funcionar ou não. Isso não compara a opção A ou B. Ao invés disso, ele está usando a experiência anterior para reconhecer imediatamente um padrão e verificar se a opção é viável ou não. Se a opção A funcionou em um chamado anterior, possivelmente ela vai funcionar agora. Ou então, se ela for ligeiramente modificada, a opção A também pode funcionar. Somente caso a opção A não vá funcionar, mesmo que modificada, é que o bombeiro parte para avaliar uma segunda opção. No caso, a opção B. A avaliação, então, ela não é sequencial. É um processo concorrente de fundir correspondência de padrões e avaliar o cenário, combinando para criar esse modelo global. Então, ao implementar, volta a atualizar eficazmente a situação ou conduzir à resolução da ocorrência, chegando ao fim do problema. Uma vez que o desenvolvimento inicial, o modelo RPD ele vem sendo aplicado com sucesso em diversos campos, incluindo militares, respondedores, emergencistas, a aviação e atletas. Então, para atuação em ambientes que envolvem pressão de tempo, condições dinâmicas ou com objetivos vagos e que mudam constantemente, a RPD ela pode ser aplicada trazendo uma melhora no desempenho e acelera o processo de aprendizagem. Então, basicamente, o que a gente verifica? Que, ao se deparar com uma ocorrência, o militar ele vai trazer ali a primeira ideia que vem na cabeça. E se aquilo, numa simulação mental, for eficiente ou puder ser ligeiramente adaptado, ele vai executar aquela técnica. Então essa situação é similar de um jogador de futebol que recebe a bola e ele não tem tempo para verificar onde estão todos os colegas de time em campo. Ele recebeu a bola e viu um colega avançando em melhor posição, ele realiza o passe. Uma vez que existe um marcador chegando, ele não tem esse tempo disponível para tomar uma decisão a melhor possível. Então, a RPD nos mostra que em 80% dos casos, o bombeiro ele vai buscar sempre uma solução, a primeira solução que vier à mente e que funciona, porque fatores como pressão de tempo, o risco elevado ali na ocorrência, não permitem que ele gaste tempo demais nesse processo de tomada de decisão. Então, voltando para a nossa ocorrência, se o bombeiro aqui, ao se deparar com essa situação, ele visualizou que tem preventivos fixos e que aquilo poderia ser uma solução, ele vai buscar essa solução e executar ela na cena. Isso nos traz o seguinte: para o nosso treinamento ser eficaz, ele precisa ser baseado, então, em construção de experiências válidas. Mas o que são as experiências válidas? A experiência válida é aquilo que vai trazer um conhecimento para o bombeiro de forma que ele possa ser aplicado no futuro numa ocorrência. Então, o nosso treinamento ele tem que ser realista. Não adianta eu trazer um treinamento em que traz muitos aspectos imaginários e estão distantes da realidade. Então, o treinamento ele tem que estar focado nessa atividade do dia a dia, ou, ainda que numa atividade especializada, em algo que seja plausível, de forma que, ao se deparar com uma ocorrência similar, ele possa aplicar exatamente aquilo que ele treinou. Essa aprendizagem também, essa experiência do militar, ela não se baseia somente no tempo, ou em ocorrências anteriores. Por vezes o militar pode ter passado 30 anos num serviço, mas a gente tem pouco feedback na nossa atividade operacional para dizer se as ações que a gente executou foram corretas ou não. No socorro não tem alguém nos avaliando para dizer se lembramos de tudo ou esqueceu de solicitar recurso adicional no tempo certo. Então, para isso, simulados são fundamentais para a gente conseguir desenvolver e corrigir o nosso comportamento e construir experiências válidas. Nesse cenário, as simulações realísticas, seja em veicular, incêndio ou APH, elas são fundamentais, porque elas vão trazer esse parâmetro de experiência que, diante de um ambiente controlado, permite o militar, ao se deparar com um cenário parecido, adotar essencialmente as mesmas ações que foram utilizadas para resolver aquela situação no simulado. Então, o que a gente verifica é que o nosso processo de aprendizagem para treinamento de bombeiros, ele envolve diferentes etapas. Assim como conduzir um veículo, quando nós vamos aprender a dirigir, a primeira etapa é um treinamento em que a gente vai estar errando e não vai saber por quê. Ou está tirando o pé rápido da embreagem e o carro morre. Então, ele está errando de forma inconsciente.
ou está errando o nó e ainda não está nem percebendo. O segundo, com o treinamento, com a prática, a gente consegue chegar no segundo estágio, em que a gente consegue errar de forma consciente e observar que está errando. Então sabe que, trazendo para o veículo, sabe que tirou o pé rápido demais da embreagem e por isso o carro morreu. E consegue, a partir daí, identificar os erros. Com mais prática, mais treinamento, a gente consegue chegar num próximo nível em que a gente vai estar acertando de forma consciente. Então, eu consigo raciocinar e conseguir executar a técnica, mas tenho que estar sempre pensando exatamente no que eu estou executando ali. No carro, seria a situação em que já consegue fazer o carro movimentar, mas está sempre atento ali e cuidando de cada detalhe. Na nossa atividade, seria estar prestando atenção no nó e raciocinando cada uma das voltas ali do cabo da vida para confeccionar um nó. A última etapa, que já é a etapa autônoma, é que o militar, ou a nossa aprendizagem, ela se dá de acertar de forma inconsciente. Então, com mais prática, a gente consegue já dirigir um veículo e não precisa mais estar pensando na hora de passar a marcha ou de pisar na embreagem, acelerar e frear. Isso já se dá de forma autônoma. Então, a gente vê que a partir da fase inicial para essa fase, a gente precisa estar treinando a repetição, com correção até a exaustão. A partir daí, quando a gente precisa treinar para fases como, por exemplo, o que fazer diante do cenário de uma frenagem ou para uma direção defensiva para evitar um acidente, a gente está trabalhando em cima de cenários. E aí entra a parte de simulação realística, a parte em que eu vou validar todos aqueles conhecimentos anteriores diante de cenários aplicados para, quando eu me deparar com uma situação real, uma emergência real, eu conseguir resgatar isso de forma autônoma, trazendo todo o processo de aplicação e de tomada de decisão. Então, o que a gente verifica é que esse processo de treinamento de bombeiros ele deve envolver essas duas etapas. Uma etapa inicial de repetição com correção até a exaustão e uma etapa no final ali para lapidar de simulação realística, de validação, uma fase operativa em que a gente consegue botar em prática todo aquele contexto diante de diferentes cenários. E esses cenários, conforme diz o método RPD, é o que vão trazer essa experiência para a gente tomar a decisão mais adequada diante daquele cenário. Muito obrigado e até a próxima instrução.